Desde o princípio da criação, o Eterno estabeleceu ritmos, ciclos e tempos sagrados. Nada em sua obra foi aleatório. Cada detalhe da criação carrega um propósito espiritual. E o tempo, assim como o espaço, foi santificado por ele. Quando o Eterno criou os céus, a terra e tudo o que neles há, ele separou a luz das trevas, as águas dos céus e a terra firme dos mares. E ao final de tudo, ele separou o tempo comum do tempo sagrado, criando o Shabat. Mas há um mistério que poucos compreendem. Por que o próprio Criador descansou no sétimo dia, se ele é eterno e nunca se cansa? O profeta Yeshayahu, Isaías 40:28, declara que o Eterno não se cansa nem se fatiga. Portanto, o descanso dele não é físico, mas espiritual e exemplar. O Eterno não descansou por necessidade, mas para nos ensinar o padrão celestial. Ele estabeleceu o Shabat como um lembrete eterno de que toda a criação depende dele, e não de si mesma. Shalom. Seja muito bem-vindo ao canal Temei a Deus e Dai-lhe Glória. Aqui buscamos compreender as Escrituras à luz da Torá e da verdade do Eterno, sem tradições humanas e sem distorções. Antes de começarmos este estudo profundo, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para que juntos possamos espalhar a luz do conhecimento do Eterno e preparar corações para o reino vindouro. Em Bereshit, Gênesis 2:2-3 está escrito: E o Eterno completou, terminou. No sétimo dia a obra que fizera, e descansou, cessou. No sétimo dia de toda a sua obra que fizera, e abençoou, liberou bênção sobre o Eterno o sétimo dia e o santificou, separou como sagrado. Nesse texto, o Eterno realiza 3 ações profundas. Ele termina, abençoa e santifica. Essas palavras revelam que o Shabat não é invenção humana, mas o selo divino da criação. Foi o primeiro dia declarado santo. E isso antes da existência de Abraão, de Israel ou da Torá. O Shabat foi estabelecido na fundação do mundo como uma instituição universal, inserida na própria estrutura do tempo. O homem foi criado no 6º dia, e seu primeiro amanhecer completo foi o 7º. Isso significa que a humanidade começou sua história em descanso diante do Criador. O primeiro dia inteiro do homem na terra foi um Shabat. Antes de trabalhar, antes de plantar, antes de nomear os animais, Adão descansou na presença do Eterno. Isso nos mostra que o homem foi criado não para viver no cansaço, mas na comunhão. O Shabat é o primeiro presente do Eterno à criação, o convite semanal para parar, descansar e reconhecer quem realmente governa o tempo. Ao abençoar o 7º dia, o Eterno separou o tempo como algo sagrado. Ele não abençoou montes, nem rios, nem templos, mas um dia. Isso mostra que a santidade não está apenas nos lugares, mas no tempo em que o Eterno se revela. Assim, cada Shabat é como uma janela do Éden que se abre por um breve momento, permitindo ao homem sentir o ritmo divino da criação antes da queda. O Shabat também é um testemunho contra o orgulho humano. Ele nos lembra que não somos senhores do tempo, nem donos do fruto do nosso trabalho. Quando o homem descansa no Shabat, ele declara que o Eterno é o verdadeiro provedor, que o mundo continua girando mesmo quando paramos, porque o poder não vem de nós. Por isso, o Shabat não é um fardo, mas uma bênção. Ele nos ensina a confiar no Eterno e a reconhecer que toda a criação está sob seu governo. Enquanto o mundo corre em busca de conquistas, fama e riquezas, o Shabat nos convida a parar, respirar e lembrar quem somos diante dele. O Shabat é um lembrete de que o universo não é fruto do acaso, mas de uma vontade perfeita. A cada 7º dia, quando a luz se acalma e o tempo desacelera, o Eterno nos chama a retornar ao ritmo do Éden, ao descanso em sua presença. Se o Shabat foi abençoado antes de existir Israel, antes da entrega da Torá e antes de haver qualquer religião, será que ele foi criado apenas para um povo? Ou será que ele é um sinal universal, dado a toda a humanidade que veio de Adão? No próximo tópico veremos como o Shabat se torna o sinal eterno entre o Eterno e seu povo, e como até mesmo os estrangeiros são convidados a participar desse descanso sagrado. Desde o início, o Shabat foi estabelecido como um presente universal. Mas quando o Eterno libertou Israel do Egito, ele revelou o verdadeiro propósito desse dia: santo, tornar-se um sinal eterno entre ele e seu povo, uma marca de aliança que jamais seria substituída por tradição humana. Em Shemot,
Êxodo 31, 16, 17 está escrito: Guardarão, pois, os filhos de Israel o Shabat, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e se restaurou. Essas palavras revelam que o Shabat é muito mais do que uma simples pausa semanal. Ele é o selo de identidade espiritual do povo que pertence ao Eterno. A palavra sinal no hebraico, ot, significa uma marca visível que diferencia aqueles que pertencem a uma aliança. Assim, quando Israel guarda o Shabat, o mundo reconhece que há um povo que se submete à soberania do Criador. Quando o Eterno tirou Israel do Egito, ele não apenas libertou um povo escravizado, mas restaurou o propósito original da humanidade, viver em descanso e comunhão com o Criador. O Egito simboliza o sistema humano que exige produtividade constante, sem tempo para adorar, refletir ou descansar. Por isso, o Shabat foi um ato de libertação. Em Shemot, Êxodo 16, antes mesmo da entrega da Torá no Sinai, o Eterno já ensinava ao povo a santificar o Shabat. O maná não caía no 7º dia, o povo deveria recolher o dobro na véspera, mostrando que o sustento vem dele, não do esforço humano. Esse princípio é profundo. Guardar o Shabat é um ato de fé. É confiar que o Eterno governa o tempo, que o mundo continua em ordem mesmo quando paramos. Ao descansar, o povo reconhece que não é o trabalho que sustenta a vida, mas o favor do Eterno. Em Devarim, Deuteronômio 5:15, Moisés, reafirma o propósito do Shabat. Lembra-te que foste servo na terra do Egito e que o Eterno, teu Elohim, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Eterno te ordenou que guardasses o dia de Shabat. O Shabat é, portanto, memorial da criação e da libertação. Cada semana, o povo de Israel relembra que foi tirado do cativeiro para servir ao Eterno em liberdade. E essa lembrança não é exclusiva dos filhos de Israel. Em Yeshayahu, Isaías 56, 6, 7, o profeta declara: E os filhos do estrangeiro que se unem ao Eterno para o servirem e amarem o nome do Eterno, e guardarem o Shabat, não o profanando, e abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Essa profecia revela que o Shabat também pertence aos estrangeiros que se unem ao Eterno. Todos os que amam o seu nome e se tornam parte de seu povo são convidados a entrar no descanso santo. Isso mostra que o Shabat não é um fardo imposto a uma etnia específica, mas um presente para todos, os que se enxertam na oliveira de Israel, como explica Shaul Paulo em Romanos 11. Ao longo da história, o Shabat serviu como um divisor espiritual. Em tempos de apostasia, quando os povos se afastavam do Eterno, o desprezo pelo Shabat era o primeiro sinal de rebeldia. E em tempos de avivamento, a restauração do Shabat era o primeiro passo de retorno ao pacto. Ele é um lembrete semanal de que o tempo pertence ao Eterno e que o homem foi criado para viver em sintonia com ele. Mas essa aliança eterna também foi alvo de distorções. Muitos, tanto no meio religioso quanto fora dele, tratam o Shabat como algo ultrapassado, alegando que foi apenas para os judeus. No entanto, o próprio Tanakh mostra que o Shabat foi abençoado antes de haver Israel e confirmado como sinal eterno depois da libertação. Se o Shabat é a marca de quem pertence ao Eterno, o que significa rejeitá-lo? E se o Criador o chamou de perpétuo, com que autoridade um homem ou uma instituição poderia anulá-lo? No próximo tópico, veremos como Yeshua viveu e ensinou o verdadeiro propósito do Shabat, não como fardo religioso, mas como expressão viva da vontade do Eterno. Quando Yeshua veio, ele não trouxe uma nova religião. Ele veio restaurar o sentido original da Torá e revelar a verdadeira intenção do coração do Eterno. E um dos pontos mais deturpados entre os líderes religiosos da época era justamente o Shabat. Eles haviam transformado o dia de descanso em um fardo, cheio de regras humanas, que apagavam o seu propósito espiritual. Yeshua confrontou essas distorções, não para anular o Shabat, mas para restaurar sua essência. Em Matityahu, Mateus 12:8, ele declara: Porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat. Essa frase poderosa não revoga o mandamento. Ela reafirma a autoridade do Messias sobre ele. Yeshua não veio abolir o Shabat, mas revelar que o verdadeiro descanso
se encontra nele. Durante seu ministério, Yeshua constantemente ensinava e fazia o bem no Shabat. Ele curava, libertava e restaurava vidas, mostrando que o Shabat não é dia de inatividade, mas de vida e misericórdia. Em Lucas 6:9, Yeshua pergunta: é lícito fazer o bem no Shabat ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Essa pergunta expôs a hipocrisia dos fariseus, que observavam o mandamento com rigor, mas sem compaixão. O Shabat foi criado para o homem, não o homem para o Shabat. Essa afirmação de Yeshua, registrada em Marcos 2:27, não significa que o homem pode definir como guardá-lo, mas que o Shabat existe como presente divino, não como prisão religiosa. É um dia para se reconectar com o Eterno, com a família, com a criação e com a própria alma. Em toda a Brit Chadashah, aliança renovada, não há um único verso que diga que Yeshua ou seus discípulos quebraram o Shabat. Pelo contrário, vemos o oposto. Em Lucas 4:16 está escrito: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou segundo o seu costume na sinagoga no dia de Shabat, e levantou-se para ler. O texto mostra que o próprio Yeshua tinha o Shabat como costume de vida. Após a ressurreição, muitos afirmam que o Shabat teria sido substituído pelo primeiro dia da semana, mas as Escrituras não confirmam isso. Em Maasei Shlishim, Atos dos Apóstolos 13:42-44, lemos: e saindo eles da sinagoga dos judeus, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas estas palavras. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Eterno. Isso mostra claramente que tanto judeus quanto gentios se reuniam no Shabat e não em outro dia. O apóstolo Shaul Paulo, que pregava entre as nações, continuava a observar o Shabat, não por tradição judaica, mas por fidelidade ao Eterno e ao exemplo do Messias. O que Yeshua fez foi libertar o Shabat das tradições humanas e devolvê-lo à sua função original, um dia de santificação, cura e comunhão. Ele demonstrou que o verdadeiro descanso não é apenas físico, mas espiritual. O Shabat aponta para o descanso eterno do reino, quando o pecado e o sofrimento cessarão e toda a criação será restaurada. Por isso Yeshua é chamado de Senhor do Shabat, não porque aboliu o dia, mas porque é nele que o Shabat encontra seu cumprimento pleno. O descanso físico é uma sombra do descanso espiritual que o Messias nos oferece. Mas sombra não é engano. É sinal de que há uma realidade maior à frente. Yeshua nos convida a viver o Shabat não apenas como um mandamento externo, mas como uma experiência de renovação interior. Parar um dia na semana é mais do que obedecer a uma lei. É entrar num ritmo celestial. É reconhecer que o tempo pertence ao Eterno e que sem ele todo o trabalho é vazio. O Messias viveu o Shabat em plenitude, e quem o segue de verdade é chamado a andar no mesmo caminho. Se ele é o Senhor do Shabat, como poderia um discípulo verdadeiro rejeitar aquilo que o próprio Mestre santificou e praticou? No próximo tópico, veremos como a história e as profecias revelam que haveria uma tentativa de mudar os tempos e a lei do Eterno, e como essa alteração afetou a compreensão do Shabat no mundo religioso até os dias de hoje. O profeta Daniel recebeu uma das revelações mais profundas sobre o futuro do povo do Eterno e sobre a corrupção que viria a atingir a fé ao longo dos séculos. Em Daniel 7:25 está escrito: e ele cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa profecia descreve um poder religioso que surgiria após o Império Romano, um sistema que teria a aparência de piedade, mas que alteraria elementos fundamentais da Torá, especialmente os tempos sagrados e os mandamentos. Quando Daniel menciona mudar os tempos e a lei, ele fala de uma tentativa de alterar o calendário do Eterno e os princípios estabelecidos desde a criação, como o Shabat. O Shabat foi o primeiro tempo santo estabelecido pelo próprio Criador, em Bereshit, Gênesis 2:2-3, quando o Eterno descansou no sétimo dia e o santificou. Alterar o Shabat seria, portanto, uma afronta direta à autoridade divina, uma forma de tentar mudar os marcos da aliança entre o Eterno e seu povo. Historicamente, essa tentativa de mudança começou de forma sutil, logo após a morte dos apóstolos.
Nos primeiros séculos, alguns líderes conhecidos como pais da Igreja começaram a se afastar das tradições hebraicas originais e a reinterpretar as Escrituras à luz da cultura greco-romana. Entre eles estavam figuras como Inácio de Antioquia, Justino Mártir e Irineu, que buscaram uma separação entre o movimento dos seguidores de Yeshua e o povo judeu, especialmente após as perseguições em Jerusalém e a destruição do templo. Esses homens não receberam autoridade do Eterno nem dos apóstolos para mudar nada, mas, influenciados pela filosofia helenista e pela pressão social do Império, começaram a defender que o primeiro dia da semana, o Dia do Sol, deveria ser celebrado como o Dia da Ressurreição. Assim, enquanto muitos discípulos continuavam fiéis ao Shabat, essas novas lideranças iam plantando uma ideia contrária, até que ela ganhasse força. Com o passar do tempo, essa crença se consolidou nas comunidades que estavam sob domínio romano e, finalmente, no início do século IV, foi oficializada pelo imperador Constantino. Ele decretou que todos os juízes habitantes das cidades e trabalhadores descansem no venerável Dia do Sol. Esse decreto não veio da Torá, mas de Roma. Foi a concretização da profecia de Daniel, a tentativa humana de mudar os tempos e a lei. Essa mudança também teve motivações políticas e religiosas. O Império buscava unificar o povo sob uma única fé, e para isso, misturou elementos pagãos com o ensinamento dos seguidores de Yeshua. O Dia Solis, o Dia do Sol, já era venerado por pagãos como o dia do deus solar Mitra, e foi adaptado para o culto cristão como o Dia da Ressurreição. Assim, o verdadeiro Shabat foi sendo deixado de lado, substituído por um costume que agradava mais ao Império do que ao Criador. Mas o Eterno nunca deixou de ter um remanescente. Mesmo nos períodos mais sombrios da história, sempre houve homens e mulheres fiéis que guardaram o Shabat e mantiveram viva a aliança com o Eterno. Essa fidelidade atravessou gerações e permanece até hoje como sinal de obediência e amor à verdade. O sistema que mudou os tempos e a lei procurou apagar a identidade de Israel espiritual, separando os seguidores do Messias de suas raízes hebraicas. Mas o plano do Eterno nunca foi criar uma nova religião, foi restaurar a comunhão perdida. Por isso Yeshua veio como o Senhor do Shabat, chamando seu povo de volta à obediência original. A profecia de Daniel também aponta para o tempo do fim, quando o mesmo poder que mudou os tempos e a lei tentará impor novamente suas tradições sobre o mundo. Mas o Eterno levantará seu povo, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. Em Hitgalut, Apocalipse 14:12 está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Eterno e a fé em Yeshua. Esses são os verdadeiros herdeiros do reino, aqueles que não se curvam à tradição humana, mas permanecem firmes na palavra eterna. O inimigo sempre tentou romper a aliança entre o Criador e a humanidade, mas o Eterno, em sua fidelidade, sempre restaura os caminhos antigos. Hoje, o Espírito do Eterno está chamando novamente seu povo a restaurar o que foi perdido. O Shabat não é apenas um mandamento, é um sinal entre o Eterno e os seus filhos. Ele é o lembrete semanal de que o Criador reina e que nossa identidade está nele. A mudança dos tempos e da lei não é apenas um fato histórico, é uma batalha espiritual. É a disputa entre o reino da luz, que guarda os caminhos do Eterno, e o sistema do mundo que busca substituir a verdade por tradição. Mas os que amam o Messias ouvirão sua voz e retornarão ao caminho da aliança. No próximo tópico, veremos como o Shabat será restaurado plenamente no reino messiânico, e porque todas as nações virão adorar o Eterno no sétimo dia, cumprindo a profecia de Yeshayahu, Isaías 66:23. O Shabat não é apenas um mandamento do passado. Ele aponta para o futuro, para o tempo em que o reino do Eterno será plenamente estabelecido sobre toda a terra. O sétimo dia, desde a criação, foi separado como sinal eterno entre o Criador e seu povo. E no reino messiânico, esse sinal será restaurado em toda a sua glória. Antes de entrarmos na profecia de Yeshayahu, Isaías, se esse estudo está abrindo seu entendimento, curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam as verdades da Torá
e retornem aos caminhos do Eterno. O profeta Yeshayahu, Isaías 66, 22, 23 declara: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Eterno, assim também estará a vossa descendência e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um Shabat a outro virá toda a carne para adorar perante mim, diz o Eterno. Esse texto profético mostra que o Shabat não é apenas uma prática temporal, é uma instituição eterna, que continuará válida mesmo depois da restauração de todas as coisas. O profeta descreve uma era onde toda a carne, isto é, todas as nações, virão adorar ao Eterno no Shabat. Isso revela que o descanso do sétimo dia não pertence apenas a Israel, mas a toda a humanidade redimida. O reino messiânico, ou o reinado de 1000 anos do Messias, será o cumprimento do propósito original do Eterno, restaurar a criação e fazer com que o homem volte a viver em harmonia com ele. Assim como o Eterno descansou no sétimo dia, a terra também descansará. Em Vaikra, Levítico 25:4 está escrito: Mas no sétimo ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um Shabat ao Eterno. Essa imagem profética aponta para o grande descanso espiritual e físico que virá quando Yeshua reinar como rei em Sião. O livro de Ivrim, Hebreus, também confirma essa esperança. Em Ivrim 4:9 está escrito: Portanto, resta um descanso sabático para o povo do Eterno. Essa palavra descanso sabático vem do grego sabatismos, que literally significa guardar o Shabat. O autor está dizendo que ainda existe um Shabat futuro, o descanso final, reservado para os que perseveram na fé. Durante o reino messiânico, o Shabat será o ritmo espiritual da criação restaurada. Será o dia em que reis e povos, sacerdotes e nações se reunirão diante do trono do Eterno para adorá-lo. Não haverá mais confusão de calendários, nem tradições humanas que alterem o que o Eterno santificou. Tudo voltará à ordem original. É por isso que o inimigo sempre odiou o Shabat. Ele sabe que esse mandamento carrega a identidade do Criador. Guardar o Shabat é reconhecer que o Eterno é o Criador dos céus e da terra. Por isso, quando o homem rejeita o Shabat, ele está na prática rejeitando a autoridade do Criador. Mas o reino messiânico será o tempo da verdade revelada. Todas as nações verão que o Eterno é um e que seu nome será um só. O Shabat será o centro da adoração, o símbolo do descanso e da unidade entre o Criador e suas criaturas. Esse tempo também representa a conclusão da grande semana profética. Desde Adão até os dias de hoje, a humanidade tem vivido cerca de 6.000 anos de história. 6 dias diante do Eterno. E o sétimo milênio será o grande Shabat, o descanso da terra sob o reinado de Yeshua. Assim como o Eterno trabalhou 6 dias e descansou no sétimo, o plano divino segue o mesmo padrão. O Shabat no reino messiânico será a restauração do Éden, um tempo em que o homem e o Eterno andarão novamente em comunhão, sem pecado, sem dor e sem engano. É o cumprimento do propósito original da criação. Por isso, o Shabat não é apenas um mandamento cerimonial. Ele é uma sombra profética das coisas futuras, um lembrete semanal de que o descanso eterno está chegando. Quando o Messias voltar, ele não trará um novo dia de adoração, mas restaurará o dia que o Eterno santificou desde o princípio. No próximo tópico, veremos como o Shabat é o selo da aliança entre o Criador e seu povo e por que ele será um dos maiores sinais de fidelidade nos últimos dias. Desde o princípio, o Eterno estabeleceu sinais visíveis que marcariam a sua aliança com o seu povo. E entre todos eles, há um que o próprio Criador chamou de sinal eterno, o Shabat. Em Shemot, Êxodo 31, 16 ou 17 está escrito: Os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Esse texto revela que o Shabat não é apenas um mandamento a ser cumprido, é um selo de identidade, um lembrete semanal de quem é o nosso Criador e de quem nós somos diante dele. O Shabat é o selo da aliança, pois carrega 3 elementos únicos de um selo divino: o nome do legislador, sua autoridade como Criador
e o território sobre o qual ele reina, os céus e a terra. Por isso o inimigo sempre procurou atacar esse mandamento. Ele entende que se o homem esquecer o Shabat, ele se desconectará da identidade do Criador. O Shabat é o vínculo entre o céu e a terra, entre o espiritual e o físico, entre o Criador e a criatura. É o lembrete constante de que pertencemos ao eterno e não ao sistema do mundo. Quando observamos as Escrituras, vemos que o Shabat foi estabelecido antes mesmo da nação de Israel existir. Em Bereshit, Gênesis 2:2-3, o Eterno abençoou e santificou o sétimo dia. Ali não havia um Israel ainda. Isso mostra que o Shabat foi dado à humanidade. E mais tarde, reafirmado como sinal da aliança com Israel, o povo escolhido para ser luz entre as nações. O profeta Ezequiel também confirma essa verdade. Em Ezequiel 20:12 está escrito: Também lhes dei os meus Shabatot, meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Eterno que os santifica. O Shabat é, portanto, um sinal que separa o povo do Eterno dos demais, uma marca espiritual que identifica aqueles que pertencem a ele. Mas esse sinal não se limita ao Israel físico. O Shabat pertence a todos os que foram enxertados na oliveira, como ensina Paulo em Romanos 11, 17 e 18. Ele diz que os gentios, ao crerem no Messias de Israel, foram enxertados na mesma raiz. Isso significa que todos os que fazem parte do corpo do Messias compartilham da mesma aliança e dos mesmos sinais, incluindo o Shabat. Assim, o Shabat é o selo visível do reino do Eterno na terra. Ele distingue os que servem ao Eterno dos que seguem tradições humanas. Enquanto o mundo corre em seus próprios caminhos, o povo do Eterno para, não por preguiça, mas por adoração. Para, porque reconhece que há um Criador acima de todas as coisas. Em Hitgalut, Apocalipse 7, 2 e 3, o texto fala de um selo do Eterno vivo que será colocado na testa dos servos do Altíssimo antes dos juízos finais. Esse selo representa a obediência e a fidelidade aos mandamentos do Eterno, em contraste com a marca do sistema mundano, que impõe suas próprias leis e tempos. O Shabat, portanto, será um dos grandes sinais de distinção no tempo do fim. Quando Yeshua disse em Yochanan, João 14:15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não falava de algo novo, mas de um chamado à fidelidade ao que já havia sido revelado. O amor verdadeiro ao Eterno se expressa na obediência. E o Shabat é o mandamento que expressa o amor do homem ao Criador e o reconhecimento de sua soberania. Em um mundo que vive acelerado, o Shabat é o convite do Eterno para parar, respirar e lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. É o sinal de um relacionamento vivo. Quando o povo do Eterno guarda o Shabat, ele está proclamando ao mundo: o Eterno é o nosso Rei e pertencemos a ele. Por isso, nos últimos dias, o Shabat será novamente o divisor entre os que seguem a verdade e os que seguem a tradição. A restauração do Shabat é a restauração da aliança. O selo do Eterno estará sobre aqueles que o honram, que não seguem o sistema do mundo, mas permanecem firmes na sua palavra. No próximo tópico, veremos como a restauração do Shabat nos últimos dias será uma das maiores evidências do retorno do Messias e como o inimigo tentará se opor a esse sinal até o fim. Chegamos ao final deste estudo e, diante de tudo o que foi revelado, uma verdade ecoa com poder. O Eterno está restaurando o Shabat em nossos dias. Assim como o profeta Isaías anunciou: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador da brecha, o restaurador de veredas para morar. Yeshayahu 58:12. Estamos vivendo exatamente esse tempo profético. O Eterno está despertando corações em toda parte do mundo. Homens e mulheres estão abrindo os olhos, voltando à Torá e redescobrindo o Shabat como o selo da aliança eterna. Essa restauração não é uma moda ou movimento religioso, é cumprimento de profecias. O conflito que os profetas e o livro de Hitgalut, Apocalipse, descrevem já está se formando diante de nós. É o conflito entre os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua, e aqueles que seguem tradições humanas e sistemas religiosos que substituíram a verdade divina. O mundo caminha para um tempo de decisão,
E essa decisão passa pela obediência ao Eterno ou pela submissão aos mandamentos dos homens. E você? Está percebendo o que o Espírito do Eterno está fazendo em nossos dias? Se este estudo abriu o teu entendimento e acendeu em ti o desejo de seguir essa verdade, escreve aqui nos comentários: eu quero seguir essa verdade. Tudo o que foi dito neste estudo não veio de doutrinas humanas, nem de tradições denominacionais. Tudo foi baseado exclusivamente nas Escrituras Sagradas, desde Bereshit, Gênesis, até a Brit Chadashah, Aliança Renovada. A verdade está sendo restaurada, e o povo do Eterno está se levantando como uma luz entre as trevas da confusão religiosa. O Shabat é o sinal da aliança. É o lembrete de que pertencemos ao Criador e não aos sistemas deste mundo. Quando o homem tenta mudar o tempo e a lei, ele toca na autoridade do próprio Eterno. Por isso, a restauração do Shabat é também o início da restauração da autoridade divina sobre toda a criação. Se este estudo edificou a tua vida, curta este vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sininho, para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade do Eterno. Que a tua vida seja um testemunho vivo de obediência, fidelidade e amor ao Criador. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Que o Eterno te fortaleça para permanecer firme até o fim e te marque com o selo da sua aliança eterna. Temei ao Eterno e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Até o próximo estudo. Shalom, shalom.